Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo vou mostrar como resolver a equação do segundo grau em apenas 3 passos, tá bom? Vou colocar 2 exemplos e se você gostar do vídeo, por favor, curte, compartilha, aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Eu agradeço demais a sua ajuda. Então vamos lá. Exemplo 1. Quais as raízes da seguinte equação do segundo grau? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Então, vamos fazer isso. Identificar os coeficientes, ou seja, os valores de A, B e C na equação do segundo grau na forma reduzida, na forma geral. Muito simples o primeiro passo, então vamos lá. Qual é o valor do coeficiente A? Lembrando que o coeficiente A sempre é o valor que multiplica o termo x ao quadrado. E também, quando eu não vejo o valor multiplicando x ao quadrado, quer dizer que esse valor é 1. Então, o valor de A é 1. O valor de B, o valor do coeficiente B, sempre é o número que multiplica o termo x. E qual é o número que está multiplicando o termo x? É o menos 6. Então, B é menos 6. Muito fácil, professor. Tranquilo. E o coeficiente C? O C sempre é o termo independente, é o número que fica sozinho. E qual é o número que está sozinho aqui? É o mais 8. E quando o sinal é positivo, não precisa colocar. Então, só 8. Então, primeiro passo concluído com sucesso. E qual seria o segundo passo, professor? O segundo passo é achar o valor de delta. E para se achar o valor de delta, você tem que saber a fórmula de delta. E qual seria essa fórmula? B ao quadrado menos 4AC. E toda vez que você for calcular o valor de delta, você tem que lembrar dessa fórmula, tá bom? B ao quadrado menos 4AC. Agora ficou fácil, é só substituir os valores de A, C e B que você identificou no primeiro passo. Olha que coisa simples. Pronto, substituindo os coeficientes, então vamos lá. Qual é o valor do coeficiente B? B menos 6. Então, B é menos 6. Então, você coloca menos 6, mas coloca entre parênteses. Lembrando que está de preto, não vai modificar, só vai modificar o que está de vermelho. Então, da fórmula, menos 4, repete, vezes, lembrando que esse pontinho é multiplicação, vezes o valor de A, vezes o valor de C. Eu sempre separo o valor de A e C do 4. Eu boto entre parênteses só para título de organização. Então, vou abrir parênteses aqui. Eu posso fazer isso devido à propriedade associativa da multiplicação. Então, eu posso fazer isso. Então, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, qual é o valor de A? O valor do coeficiente A é 1. Coloco aqui. Vezes, pontinho aqui, né? Vezes o valor de C. E qual é o valor de C? O valor de C é 8. Então, 8. Pronto, agora ficou fácil. É só resolver essas operações. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Ou seja, 36. 6 vezes 6, 36. E menos vezes menos mais. Então, dá 36 positivo. Sempre aqui, nesse passo, o valor vai ser positivo. Porque se for positivo, vai continuar positivo. E se for negativo, como está entre parênteses, está elevado a 2, menos vezes menos vai dar mais. Então, sempre aqui vai ser positivo. Pronto, resolvi isso, agora vamos resolver a multiplicação. Você poderia multiplicar tudo de uma vez, 4 vezes 1 vezes 8. Poderia? Poderia sim. Mas, para título de organização, e eu faço isso, eu acho até melhor, eu multiplico primeiro o que está entre parênteses. Então, vamos lá. 1 vezes 8, 8. O resultado você multiplica por 4. Ok? Então,
1 vezes 8, 8. 8 vezes 4, 32. Eu sei que o resultado é 32. E o sinal, professor? O sinal vai ser o negativo, porque menos vezes o 8, que é positivo, vai continuar menos. Então, é 36 menos, continua negativo, 36 menos 32. E quanto é 36 menos 32? Vou colocar de azul para simbolizar o delta. 36 menos 32 é 4. Então, acabamos de achar o delta. Tranquilo? Então, resumo, tem a fórmula, substituir os valores dos coeficientes que você achou no primeiro passo, faz as continhas e acha o valor de delta. Agora sim, vamos para o terceiro e último passo, que é calcular os valores de x, ou seja, achar as raízes, tá bom? Então, vamos lá. Mas para achar os valores de x, você tem que lembrar da fórmula de x, da fórmula de Bhaskara, a fórmula completa. E qual seria essa fórmula? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Então, vamos lá. Vamos usar essa fórmula agora. Então, repetindo a fórmula só para memorizar. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, 2 vezes a. Então, da mesma forma que fizemos aqui no segundo passo, vamos fazer no terceiro. Vamos substituir os valores que nós já sabemos, os valores de A, os valores de B e o valor do delta que nós achamos aqui, tá bom? Quando substituirmos todos esses valores, acharemos as duas raízes para a equação do segundo grau. Então, vamos substituir esses valores. Vou repetir aqui o x. Então, vamos substituir. Primeiro, o valor de b, do coeficiente b. Mas só que, nesse caso, tem um detalhe. Como aqui tem um sinal negativo, o que isso quer dizer nesse caso? Que sempre, uma dica, você vai colocar o valor oposto de b. Tá certo? Como assim, professor? Se o valor de b for negativo, você vai colocar o valor positivo. Se o valor for positivo, você vai colocar o valor negativo. Então, vamos lá. Vamos ver o valor de b e vamos colocar o oposto. Qual é o valor de b? O valor de b é menos 6. Mas nós vamos colocar menos 6? Não, vamos colocar o oposto. E qual é o oposto de menos 6? O oposto de menos 6 é mais 6, isso mesmo. Então, coloca o 6 positivo. E como é positivo, não se coloca o sinal, tá bom? Então, ficou 6 positivo. Tá bem? Aí, mais ou menos, repete que é da fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu coloquei até de azul. E qual o valor de delta que nós descobrimos? O valor de delta é 4. Coloca aqui, 4. Isso tudo dividido por 2 vezes A. 2 vezes o valor de A. E qual o valor de A? O valor de A é 1. Então, é 2 vezes 1. Você está vendo que tudo que está de preto eu só fiz repetir. E o que está de vermelho e azul é substituir. Então, vamos lá, continuando. O 6, você repete, não tem nada o que fazer ainda. 6, mais ou menos. Agora sim, você vai extrair a raiz. Qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Calculei a raiz quadrada, deu 2. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. E quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2, professor. Então, pronto. Ó. Nesse passo aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir em duas partes. Por que em duas partes? Porque eu tenho o sinal de mais e o sinal de menos. É 6 mais 2 dividido por 2 ou 6 menos 2 dividido por 2, tá bom? Vou dividir em duas partes, separar esses sinais. Mas só que aqui eu vou chamar o x, o primeiro x de x1 e o segundo de x2. Já já você vai entender por quê. Primeiro o sinal positivo e depois o negativo. Então, o x1 vai ser o valor
mais. Então, vai ser 6 mais, vou colocar só o sinal de mais, ó, mais 2 dividido por 2. E o segundo vai ser o sinal de menos. Vou fazer a mesma coisa, só que o sinal de menos. Então, vai ficar 6 menos, agora sim, ó, menos 2, tá vendo? Menos 2, isso tudo também dividido por 2. Porque esse 2 é daqui, ó. Aí agora sim eu vou achar as duas raízes facilmente. É só calcular, fazer essas continhas. Então, 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Show! Acabamos de achar a primeira raiz, a raiz x1, que vale 4. Mas, professor, não são duas raízes? Sim. Vamos achar a segunda raiz agora. Só fazer essas continhas também. Então, vamos lá. 6 menos 2, 4. E 4 dividido por 2, 2. Acabamos de achar a segunda raiz, que vale 2. Então, aqui você já achou as duas raízes, 2 e 4. São dois valores para x, que ao substituir aqui, o resultado vai dar 0, tá bom? Então, as raízes 2 e 4, que eu também posso simbolizar da seguinte forma. O conjunto solução dessa equação, que eu vou chamar de S, vai ser S é igual. Professor, precisa fazer isso? Não, é só uma formalidade, tá bom? O conjunto solução dessa equação é, primeiro vem o menor valor, 2, e, aí eu coloco a vírgula, 4. 2 e 4. Então, o conjunto solução dessa equação é 2 e 4. Deixa eu fechar o parênteses. Show? Pause o vídeo e tente fazer esse exemplo, tá bom? É bem parecido com o primeiro. Geralmente eu faço assim, eu explico um exemplo e peço para os alunos fazerem parecido, seguindo os passos que eu acabei de explicar. Então tente fazer, pause o vídeo, que no final eu vou colocar só a solução. No final não, agora mesmo eu vou colocar só a solução. Aí você verifica se você acertou. Se você acertou, comente, faça um comentário aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, tá aqui a solução final, tá bom? As raízes encontradas, x1 igual a 4, x2 igual a 1. Ou seja, conjunto solução 1 e 4. Se você acertou, parabéns. Comente aqui embaixo se você acertou. Se você errou também, comente, tá certo? Professor, eu errei o passo tal. Dá para explicar para mim? Eu tenho o maior prazer em explicar novamente, tá bom? Pessoal, se você entendeu só com esse exemplo e com esse outro que eu coloquei só a solução, show de bola, não precisa nem assistir o outro. É porque o outro exemplo que eu vou colocar quando C é negativo. E quando C é negativo, esse sinal aqui vai modificar. Ao invés de ser menos, vai ser mais. Só isso. Se você domina as regras de sinal, show, não precisa nem assistir o próximo exemplo, tá bom? Então, show. Vamos para o segundo e último exemplo. Exemplo 2. Acha as raízes da seguinte equação. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Pessoal, é tão simples resolver a equação do segundo grau usando esses três passos que eu vou colocar aquele formato todinho aqui na tela logo, tá bom? Para a gente ganhar tempo, certo? Primeiro, segundo, terceiro passo. É tão simples que é só substituir os novos valores nesse espaço. Pois vamos lá. Pronto, está aqui a nova equação. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Vamos para o primeiro passo. E qual seria o primeiro passo? Identificar os coeficientes. Isso mesmo. Ou seja, achar os valores de A, B e C. Lembrando que o valor do coeficiente A é o valor que multiplica o x ao quadrado. O de B é o que multiplica x e o de C
é o termo independente, é o número que fica sozinho. É só seguir essa ordem, A, B e C. Então, vamos lá. A. Mas, professor, não tem nada aqui. Quando eu não vejo o número, é sinal que esse número é o 1. Então, A é igual a 1. Por que que é 1, professor? Porque uma vez x ao quadrado continua x ao quadrado, tá bom? O B é o termo que multiplica x. No caso é 2, 2 positivo. Então, coloca só o 2. E o C é menos 3, ó, menos 3. O sinal vai junto, tá bom? Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, qual seria o segundo passo? Achar o valor de delta. E qual seria a fórmula de delta? Tá aqui, coloquei já. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Qual é o valor de B? O valor de B é 2. É só colocar aqui, ó. 2. Já deixei entre parênteses só para organização. Não precisava nesse caso porque o 2 é positivo. Mas vamos deixá-lo. Menos 4 da fórmula vezes o valor de A. Quem é A? 1. Vezes o valor de C. Opa, o C nesse caso é negativo. Então, vou colocar só um parênteses aqui, só para separar desse sinal de multiplicação. Menos 3. E fecha parênteses. Tá bom? Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? 4. Isso mesmo. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Qual a dica que eu dou? Resolva primeiro o que está entre parênteses, depois multiplique por 4. Esqueça os sinais por enquanto, multiplique só os números. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Eu sei que o resultado numérico é 12. Agora o sinal. Olha só, por isso que eu coloquei outro exemplo. Porque quando o C é negativo, olha só, menos vezes esse menos aqui, ó. Menos vezes esse menos aqui, vai ficar mais. Então, aqui vai ser positivo, vai ficar mais, ó. Coloquei de vermelho, vai ficar mais. No primeiro exemplo, ficou menos, porque não tinha nenhum sinal negativo aqui para alterar esse outro negativo. Então, menos vezes menos, mais. Então, 4 mais 12, 16. Colocar de azul. 16 é o nosso delta. Compreendido? Então, essa é a diferença do segundo exemplo para o primeiro. Aqui o sinal vai ficar positivo, tá bom? Então, vamos para o terceiro e último passo, que é calcular os valores de x, ou seja, achar as raízes. E para achar as raízes, eu tenho que saber a fórmula de x, a fórmula de Bhaskara. E qual seria essa fórmula? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá bom? Então, agora é só substituir os valores que nós encontramos no primeiro passo. Então, vamos começar pelo coeficiente b. Lembrando que sempre o valor de b vai ser o valor oposto. Tá bom? Então, vamos lá. B. Qual é o valor de b? Professor, o valor de b é 2. Eu coloco 2 positivo. Não tem sinal, né? Então é positivo. Não, eu vou colocar o oposto de 2. O oposto de mais 2. E qual é o oposto de mais 2? O oposto de mais 2 é menos 2. Tá bom? Sempre o B é o oposto. E o valor de delta? O valor de delta nós já encontramos. O valor de delta é 16. Então, 16 eu coloco aqui. Dividido por 2 vezes A. E quem é A? A é 1. Então, A é igual a 1. Professor, sempre o A vai ser 1, é? Não, nem sempre o A vai ser 1, tá bom? Eu coloquei esses exemplos, o A sendo 1, que é mais fácil para a explicação, mas nem sempre o A vai ser 1, tá certo? Então, vamos fazer essas operações. Então, menos 2. Repete, você não vai fazer nada com ele ainda. Mais ou menos, agora sim, extrai a raiz, extrai a raiz. Raiz de 16, raiz de 16 é 4. Por que que é 4? Porque 4 vezes 4 dá 16. Dividido por 2 vezes 1. E quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. O que que se faz nesse passo? Depois que você calculou tudo isso, divide em duas raízes. x1 e x2.
A primeira raiz vai ser a de mais, que é essa aqui, e a segunda raiz vai ser a de menos. Então, x1 vai ficar menos 2 mais 4 dividido por 2, tá bom? E a segunda raiz, x2, vai ser menos 2 também, menos 2, menos 4, dividido por 2. A única diferença é porque aqui é mais e aqui é menos, tá bom? Vamos fazer direto. Colocar a resposta de preto. Pessoal, menos 2 mais 4. Eu tenho 4, tiro 2, fica 2. E 2 dividido por 2 fica 1. Ok? Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. 2 dividido por 2, 1. Achamos a primeira raiz. E a segunda raiz, x2. Aqui é negativo, ó. Então é menos 2 menos 4. Duas dívidas, né? São sinais negativos, são umas dívidas. Menos 2 menos 4 dá menos 6, tá bom? E menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Olha só, a raiz deu negativa. O professor pode dar negativa? Pode sim. Ok? Então, qual é o conjunto solução? O conjunto de solução sempre começa pelo menor número, que no caso é menos 3. Sempre o número negativo vai ser menor que o número positivo. Então, é menos 3 e 1. Não é menos 3,1, é menos 3 e 1. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agora, da mesma forma que eu fiz no exemplo 1, vou fazer no exemplo 2. Vou colocar uma equação para você tentar. Pause o vídeo e tente fazer essa equação agora. No final, eu vou colocar só a solução final, tá bom? Não vou explicar passo a passo, tá certo? Pronto. Pause o vídeo e tente fazer esse exemplo. Ache as raízes da seguinte equação. X² mais 8x menos 9 igual a 0. Tente fazer, que logo em seguida eu coloco só a solução e nós encerramos o vídeo, tá bom? Pronto, pessoal, tá aí a solução. Espero que você tenha acertado. Pessoal, se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comente, compartilhe, tá bom? Dê uma força para o professor, tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Falou!